Olá, meus queridos alunos. Hoje eu trouxe algumas questões aqui da ondulatória parte 1. Vamos fazer questões relacionadas à classificação de ondas e equação fundamental da ondulatória. Vamos lá? Bom, aqui na questão 1 diz o seguinte: em um exame de física, o professor coloca o despertador programado para tocar às 11 horas e 30 minutos dentro de um recipiente onde se faz vácuo. Assinale as alternativas e assinale a correta. Aqui a imagem do recipiente com o despertador e a maquinazinha produzindo o vácuo. Aqui são as alternativas. O despertador tocará na hora certa, mas os alunos não escutarão nada. B. O despertador tocará com atraso de alguns minutos por causa da existência do vácuo no recipiente. C. O despertador tocará alguns minutos antes do horário programado por causa da existência do vácuo no recipiente. D. O despertador somente tocará na hora que for retirado do recipiente. E a letra E, o despertador não tocará por causa da existência do vácuo no recipiente. Você dê uma pausazinha no vídeo, e tentem responder a alternativa correta. Bom, o que vocês devem prestar atenção aqui na questão? É que quando ele fala da questão do despertador tocar, o tipo de onda que vai ser emitido nesse ato do despertador tocar vai ser uma onda do tipo sonora, tá? Opa, desculpa-me, tá? Deixa eu apagar aqui. Vai ser uma onda do tipo sonora. Então, o que isso quer dizer? As ondas sonoras, elas só se propagam no meio onde existe matéria. Por quê? Porque a onda sonora é uma onda do tipo mecânica. Então, se não existir matéria no meio, elas não se propagam. No caso, como esse recipiente está acoplado a uma câmarazinha que produz vácuo, logo, nós não temos matéria aqui, dentro do recipiente, digamos assim. Não existe o ar aqui para a onda ser emitida, ela ser propagada e os alunos conseguirem ouvir. Então, a única coisa que vai ficar aqui impedido, dos alunos ouvirem essa onda, vai ser justamente isso, a ausência de matéria no meio, certo? Vou até colocar um nomezinho aqui para vocês entenderem. A ausência de matéria no meio é o que vai impedir, o vácuo aqui de ser propagado, a onda sonora aqui de ser propagada, certo? Então, a alternativa correta vai ser essa aqui, O despertador tocará na hora certa, mas os alunos não escutarão nada, tá? Então, a máquina ali vai funcionar normalmente. Porém, a onda sonora não vai ser emitida devido à ausência de matéria, justamente por conta aqui do vácuo, existente aqui dentro do recipiente, beleza? Alternativa correta, letra A. Vamos lá, seguindo. Segunda questão. A figura ao lado mostra 3 ondas diferentes. A primeira aqui é uma mão produzindo ondas numa mola. A segunda é uma mão produzindo uma onda em cordas. E uma pessoa produzindo ondas sonoras no ar. Ele quer para vocês classificarem aqui, qual é o tipo de onda, quanto o movimento ondulatório, para vocês classificarem como onda transversal ou longitudinal. Aí vocês dão uma pausa no vídeo, e respondam a alternativa correta. Beleza. Então, vamos aqui, a onda produzida em uma mola, a gente tem que primeiro relacionar e lembrar ali, de como é uma onda longitudinal e como é uma onda do tipo transversal. Quando uma pessoa produz uma onda em uma mola, vocês observam justamente esse tipo de representação. Essas regiões aqui de compressão da mola e essas regiões aqui, digamos assim, de descompressão da mola. Isso aqui indica que a propagação da onda é horizontal e a vibração da onda também ocorre nesse sentido, horizontal. Se a direção de propagação e vibração coincidem, então a gente tem aqui uma onda do tipo longitudinal. Na segunda, a gente tem esse movimento aqui, de cima para baixo. Ou seja, se a direção de propagação está no sentido horizontal, a de vibração vai sempre estar no sentido vertical, cima
para baixo, beleza? Logo, é uma onda do tipo transversal. E a onda sonora é uma onda bem semelhante à produzida em uma mola. Logo, ela é também uma onda do tipo longitudinal, beleza? A gente sempre vai ter uma região aqui de compressão e essas regiões aqui de dispersão, digamos assim, da onda. Por quê? Porque na onda sonora, quem vai emitir essa informação, a onda ali no meio, vai ser justamente esse movimento, tá? Que vai existir das partículas do meio, que elas vão fazer esse movimento como uma mola mesmo, de vai e vem, até se propagar no meio e até chegar, né, ao ouvido de uma pessoa para ela escutar esse som produzido por uma fonte. Ou pode ser uma pessoa, pode ser um aparelho, dentre outros, tá? É uma onda do tipo longitudinal. E com isso, a alternativa correta vai ser a letra C. A primeira é longitudinal, segunda transversal, terceira longitudinal. Belezinha? Terceira questão. É uma questão aqui do Enem de 2016. A questão diz o seguinte: a corrida de 100 metros rasos é uma das principais provas do atletismo e qualifica o homem mais rápido do mundo. Um corredor de elite foi capaz de percorrer essa distância em 10 segundos, com 41 passadas. Ele iniciou a corrida com o pé direito. O período de oscilação do pé direito desse corredor foi mais próximo de... Ele quer saber o período de oscilação, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que o período, ele será o tempo de oscilação do pé direito, né? Nessas passadas que o corredor ele vai dar. Começando com o pé direito, depois o pé esquerdo, depois o pé direito novamente. Ou seja, o intervalo de tempo necessário para que o corredor coloque o pé direito no chão é depois da última pisada com ele, tá bom? Então, a gente vai ter aqui justamente essa relação. O que vocês vão ter que indicar? Professora, de onde apareceu esse 2 aqui? Bom, esse 2 apareceu justamente, tá? Dessa relação. Porque como ele começa, o corredor começa com o pé direito, ele depois vai com o pé esquerdo, aí depois ele vai com o pé direito. Então, sempre fazendo esse movimento. Então, aqui começou, primeiro, segundo, 2, tá? Esse 2 aqui indica o número de pisadas que ele vai dar até voltar com o pé direito novamente, que vão ser 2, beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Então, para vocês entenderem de onde partiu esse 2. Aí, vocês colocam aqui 2, porque vai ser o número de pisadas que ele vai dar, tá? No intervalo, até ele voltar com o pé direito novamente, começando com direito, esquerdo, direito, 2. 10 aqui, que vai ser a distância, né, no tempo, que é de 10 segundos, dividido por 41, que é o número de pisadas que ele deu. Gente, essa relação de 10 sobre 41 é justamente aquela relação que vocês aprenderam de período, tá? O período, ele é igual ao inverso da frequência. Digamos que o número de pisadas é a frequência ali do movimento do atleta, tá? Com o pé direito. Resolvendo aqui, dividindo e multiplicando por 2, a gente vai ter que o período vai ser de 0,49, ou seja, aproximadamente de meio segundos. Então, qual a alternativa correta? Muito bem, a letra C. Certinho? Quarta questão. Em mídias ópticas, como CDs, DVDs e Blu-rays, a informação é representada na forma de bytes, zeros e uns, e é fisicamente gravada e lida, né, por feixes de luz laser. Para gravar um valor 0, o laser brilha intensamente de modo a queimar e tornar-se ali opaca uma pequena área do disco, de tamanho comparável ao seu comprimento de onda. Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco. Em outros volumes, a área usada para se representar um byte vem se tornando cada vez mais reduzidas. Em outras palavras, né?
A área usada parece representar um baixo e vem se tornando cada vez mais reduzida. Qual alteração da onda eletromagnética que constitui o laser permite o avanço tecnológico citado no texto? Então, olha aqui, ó. Aqui é só uma imagem, tá? Para vocês verem essa representação que ele indica aí no enunciado, tá? Dessas regiões para se gravar uma informação no CD, no DVD, tá? Nesses discos, essa vista, né, interna, a estrutura interna do CD vai ser assim, tá? Tem umas regiões, tá? Com essas espessuras mais aprofundadas, feitas ali pelo raio laser, e tem essas regiões mais lisas, beleza? Ele quer saber que para se constituir o laser, né, esse avanço tecnológico ele vai ser permitido através de quê? Letra A, da diminuição de sua energia. B, o aumento de sua frequência. C, a diminuição de sua amplitude. D, o aumento de sua intensidade. Ou é a diminuição de sua velocidade? Bom, vou dar uma pausa no vídeo e tentem responder a alternativa correta, beleza? Bom, vamos lá, a resposta. Se a área onde grava-se os dados ela é comparável ao comprimento de onda do laser e essa área vem sendo cada vez menor, devido ao avanço tecnológico, a gente deve lembrar da equação fundamental ondulatória, em que nos diz que a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Bom, a velocidade de qualquer onda eletromagnética no ar ou no vácuo, ela vai ser de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, seja o laser verde, amarelo, qualquer tipo, beleza? Então, para a gente diminuir o comprimento de onda ali, que é no caso que ele se refere aqui à área, né, do objeto, no caso do disco deve ser ótimo, do DVD, do CD, beleza? Do equipamento, a frequência ela obrigatoriamente ela deve, tá? Ser aumentada, justamente porque devido a essa relação aqui de proporcionalidade entre comprimento de onda e frequência. Se o comprimento de onda está cada vez menor, né, no caso ali do material, a frequência ela deve ser aumentada. Então, qual a alternativa correta? Ó, aqui é essa relação de proporcionalidade. Letra C, o aumento da frequência. Então, a frequência deve ser aumentada no equipamento. Belezinha? Vamos lá, seguindo. Quinta questão. Enquanto brinca, Gabriela produz uma onda transversal em uma corda esticada. Em certo instante, parte dessa corda tem a forma mostrada na figura a seguir. A direção de propagação da onda na corda também está indicada na figura. Aí aqui tem o movimento, tá? A representação da onda da corda que Gabriela produz transversalmente. Aqui a direção de propagação, como vocês observam, está no sentido horizontal. Assinale a alternativa em que estão representadas corretamente a direção e o sentido de deslocamento do ponto P na corda no instante mostrado. Então, ele quer saber se no instante mais na frente, como é que vai estar, né, a vibração nesse ponto P aqui da corda produzido pela a Gabriela. Lembrando que é uma onda do tipo transversal. Bom, se é uma onda do tipo transversal e a direção de propagação está horizontalmente, beleza? O que eu descarto inicialmente? Quantas alternativas eu descarto inicialmente? Pensem rapidinho. Parem o vídeo e pensem. E qual a alternativa, né, mais evidente? Beleza. Então vamos lá, ó. Gente, as alternativas em que eu descarto de cara é a letra A e a letra C. Por quê, professora? Justamente porque a letra A, ele está dizendo que a vibração no ponto P é horizontal. Se é uma onda transversal, essa vibração aqui no ponto P não pode ser horizontal, certo? E aqui na diagonal também não, tá? Até porque como é que o pico aqui de uma onda transversal, ele vai aqui, no caso a crista, né?
para esse sentido na diagonal um pouco mais para frente. Então, não tem sentido. Então, a gente fica entre a letra B e a letra D. Vamos tirar a dúvida entre essas duas alternativas? Olha aqui, ó. Como a onda é transversal, o ponto P ele vai vibrar numa direção perpendicular à direção de propagação, como eu falei para vocês, então por isso que a gente descarta, né, de cara a letra A e a letra C. Então temos então duas possibilidades que aparecem nas alternativas B e D. Para decidirmos qual é a correta, então vamos deslocar parte dessa corda para a direita. Então eu fiz esse deslocamento para a direita aqui em vermelho, tá? Desloquei para a direita. E no instante imediatamente posterior, que foi um instante de T mais a variação do tempo, ao mostrado na figura dada ao exercício, a gente vai ter isso aqui, ó. Quando eu afastar, mais à frente eu vou ter o quê? Novamente a crista e o vale. Então, gente, olha, essa crista aqui formada vai ser devido à vibração e o vale também consequentemente. Então, para esse movimento de crista para cima, eu vou ter que ter a vibração nesse sentido, para cima. Logo, a alternativa correta vai ser a letra B e não a letra D, tá? Que me indica que é a vibração do sentido para baixo, formando aqui um vale. E a gente vê que esse vale aqui formado está bem mais para frente do que aqui nessa posição onde ele está indicando ele está indicando aqui no ponto P, beleza? Então, a alternativa correta é a letra B. Espero que vocês tenham entendido, tá? Sexta questão, é uma questão da UFMA. Um estudante de física vai passear na Lagoa da Jansen. Ao apreciar a superfície da água, ele percebe as ondas causadas pelo vento e resolve então classificá-las quanto à natureza, né? Então vamos lá, um dia de lazer, vamos estudar física. E quanto à direção de propagação, respectivamente. Como resultado, ele encontrou que as ondas são, letra A, mecânicas e tridimensionais, B, eletromagnéticas e tridimensionais, C, eletromagnéticas e bidimensionais, D, mecânicas e bidimensionais, ou letra E, mecânicas e unidimensionais. Gente, questão dada, né? E aí, qual alternativa vocês acham que é a correta? Dou um tempinho para vocês, deem pausa aí no vídeo. Bom, isso mesmo, meninos. Olha, as ondas formadas ali no lago são ondas do tipo mecânicas e bidimensionais. Belezinha? Seguindo, sétima questão. Tem as seguintes proposições. Primeira, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas apresentam a mesma velocidade de propagação. Segunda, a propagação de uma onda envolve necessariamente o transporte de energia. Terceira, a onda sonora necessita de um meio material para sua propagação. Quarta, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Quinta, as ondas eletromagnéticas se propagam somente no vácuo. Sexta, a luz se propaga tanto no vácuo como em meios materiais, por isso é uma onda do tipo eletromecânica. Vamos ver aqui quais dessas alternativas são corretas. Isso mesmo. A primeira é correta, tá? No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas apresentam a mesma velocidade de propagação, tá? Isso aqui eu expliquei para vocês. Segunda, a propagação de uma onda envolve necessariamente o transporte de energia. Isso aqui é classificação de onda básico que vocês já sabem. Terceira, a onda sonora necessita de um meio material para sua propagação por ser uma onda de natureza mecânica, beleza? E aqui a quarta, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo justamente porque precisam de um meio material, né? Pois precisam de um meio material. Gente, a gente tá falando tanto disso que já tá ficando assim bem, né, repetitivo. Mas é para vocês aprenderem mesmo por osmose, tá? E essas aqui são erradas. Por quê, professora? Olha, o que ele diz aqui? As ondas eletromagnéticas se propagam somente no vácuo.
Não, gente, elas não se propagam somente no vácuo. Elas se propagam no vácuo e também em certos meios materiais, principalmente meios transparentes, como eu falei para vocês. Então, a alternativa, ela é falsa, tá? Falsíssima. E a sexta aqui, ó, a luz se propaga tanto no vácuo como em meios materiais. Até aqui tá certo, né? Tá certo? Aí, olha a besteira. Por isso, é uma onda eletromecânica. Nunca ela é uma onda eletromagnética. Ela é uma onda eletromagnética, beleza? Oitava questão. Considere as seguintes ondas. Aqui ele vai dar as ondas, as características, tá? E vocês vão ter que associar essas características X, Y, Z na alternativa correta. Aí vocês dão uma pausa aí no vídeo, beleza? E respondam. Certo. Então vamos lá, ó. Ele bota aqui as ondas ultravioleta, ultrassom e a de raio gama. 1, 2, 3. As características eletromagnética e mecânica. Isso aqui é quanto à natureza. Aí, quanto à forma dessa onda, tá? Transversal e longitudinal. Quanto ali às direções, bidimensional e tridimensional. Ele pede para vocês classificarem com relação a essas, né, características aqui dessas ondas. O que a gente tem? A onda, né, ultravioleta é uma onda de que tipo, gente? Isso, eletromagnética, tá? Ultrassom, que elas estão lá na faixa lá no caso a ultravioleta, tá lá na faixa de ondas eletromagnéticas, né? Que é dividida ali naquele espectro lá de visão, né? Dos extremos, infravermelho e ultravioleta, em que já não são mais perceptíveis, né? Ao olho humano. A ultrassom, como o nome aqui no final já diz, é uma espécie é uma classificação aqui de ondas do tipo sonoras, tá? Então, elas são ondas do tipo mecânicas. E raio gama são ondas do tipo eletromagnéticas. Sabendo disso aqui, gente, você já sabe da característica Y dela, tá? As ondas eletromagnéticas são ondas do tipo transversais e as ondas mecânicas são do tipo longitudinais, beleza? E aí, as outras relações bidimensional e tridimensional, tá? Ondas sonoras são do tipo tridimensionais. Ondas do tipo ali bidimensionais geralmente são ondas, né, formadas ali no lago, ondas ali, digamos, formadas em cordas, tá? São classificadas em bidimensionais ou unidimensionais. Geralmente são ondas ali no lago, né? Formadas por uma pedrinha ali que cai numa superfície no lago, beleza? Então vamos ver aqui qual a alternativa correta. Olha aqui, ó. Letra D. Beleza? A primeira, que é a onda ultravioleta, ela é uma onda do tipo eletromagnética, ela é uma onda transversal e ela é uma onda do tipo tridimensional. Segunda, ela é uma onda mecânica, que é o ultrassom. 4, uma onda longitudinal, por ser uma onda mecânica. E 6 é uma onda tridimensional, porque é uma onda sonora ali, ela se propaga em todos os meios ali, tá? Tridimensionalmente. Terceira, que é o raio gama, de novo, é uma onda eletromagnética. 3, ela é uma onda transversal, por ser uma onda eletromagnética. E 6, ela é uma onda tridimensional também. Então, todas elas são ondas tridimensionais, tá? Elas se propagam em 3 dimensões, em 3D, beleza? Nona questão. Essas duas últimas questões aqui são relacionadas à equação fundamental do ondulatório. Vamos resolver. Uma estação de rádio realiza suas transmissões na frequência de 830 kHz. Determine o comprimento de onda dessa emissora, sabendo que as ondas de rádio viajam a uma velocidade de 13⁻⁸ metros por segundo. Vamos ver aqui, ó. Resposta. Bom, usando a equação fundamental do ondulatório, a gente vai ter o seguinte. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda, né, que é o que a gente precisa saber antes aí
Na verdade, o que a gente precisa saber para poder a gente encontrar o valor da equação, né, da questão. Então, a gente vai isolar aqui o comprimento de onda, passando para cá, para o outro lado da igualdade, e dividindo a velocidade pela frequência. E a gente vai substituir aqui na velocidade o valor de 3 vezes 10 elevado a 8, e o valor aqui de frequência de 830 vezes 10 elevado a terceira. Professora, de onde parte esse 10 elevado a terceira? É porque aqui na questão, ele disse que a frequência é de 830 kHz. Gente, esse quilo aqui, ó, é um múltiplo que pode ser representado em base 10. O quilo, ele equivale a 10 elevado a terceira, beleza? Então, no caso aqui, vai ser 830 vezes 10 elevado a terceira aqui, hertz, tá bom? Então, esse aqui é um múltiplo. Vocês devem lembrar lá das aulas da professora, né, iniciais de física, de notação científica, beleza? Então, vamos lá. Aí ele faz aqui a divisão, né? No caso aqui, ele vai fazer a relação aqui de potência de base 10, repete a base, subtrai os expoentes. Aqui embaixo eu explico direitinho para vocês, tá bom? Como é que ele resolve aqui a potência de base 10. E ele encontra o valor de comprimento de onda de 3,61 vezes 10 elevado a 2 metros, beleza? Então, a alternativa aqui correta vai ser a letra A, tá bom? Só para explicar aqui rapidão essa relação aqui de base 10, muitos alunos ficam sem entender mais ou menos. Então, o que ele fez? Ele fez aqui a divisão, né, com os números aqui, reais na frente, 3 aqui dividido por 830, só que aqui o que foi que eu fiz? Eu corri as vírgulas, né, para poder eu fazer essa divisão, mas com um número menor, aqui no caso 3. Aí eu corri as vírgulas para a esquerda, tá? E ficou 0,83. E aumentou aqui o expoente. Então, corri, no caso, 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 0,83. E aqui aumentou 3 casas e ficou 6. Aí, fiz a divisão de 3 dividido por 0,83, ficou 3,61. Vezes... conservei a base, subtraí os expoentes. Por que subtraiu? Porque tem uma divisão aqui entre base e 10. Beleza? Subtrair 8 menos mais 6. Mais 6 porque é um expoente positivo. Menos com mais, a relação de sinais aqui, fica negativo. Subtrai os expoentes, conserva o sinal do maior. 8 menos 6, 2, positivo. Por quê? Porque o 8 é maior do que o 6. E o 8 é positivo. Aí ficou o resultado aí, a qual vocês observam, né, na resposta. E a 10ª questão, a lâmina de uma campainha elétrica imprime a uma corda esticada 60 vibrações por segundo. Se a velocidade de propagação das ondas na corda for de 12 metros por segundo, então a distância, que é o comprimento de onda, entre duas cristas sucessivas em metros será de... Aí aqui ele bota a relação que ele está perguntando, né? Do comprimento de onda que ele quer saber. E aqui a gente vai fazer a resposta bem pequena, esse resultado. Ó, usando a equação fundamental do ondulatório, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Isolando novamente o comprimento de onda aqui, velocidade sobre a frequência substitui com a velocidade que ele dá, de 12 metros por segundo. E a frequência vai ser de 60 vibrações por segundo, 60. Fazendo aqui a relação, né, de 12 por 60, a gente vai ter 1 sobre 5. E o comprimento de onda, ele dividiu em cima e embaixo, tá, gente? Aqui na simplificação pelo 12, beleza? Pela simplificação aqui, 1/5. E aí a gente vai ter um comprimento de onda de 0,2 metros. Alternativa correta, letra E. Questão 11.
O padrão de forma de onda proveniente em um sinal eletrônico está representado na figura a seguir. Essa figura aqui, tá? Tcharam. Bom, notando os valores para as divisões horizontal, tá? Então, a gente tem que para essa divisão na horizontal, uma divisão de 1 metro por segundo. E na vertical, a divisão é de 500 milivolts. Ele quer saber, então, deve-se dizer que quanto à amplitude, ao período e à frequência da forma da onda, que ele quer saber o valor da amplitude dessa onda, do período e da frequência, com as alternativas aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, eu coloquei aqui a imagenzinha, passei uma reta aqui, né, o eixo aqui, no caso, a linha, né, do eixo principal dessa onda, eixo principal, e a gente encontrou o seguinte, tá? A amplitude, ela vai ser dada pelo número aqui, no caso, a amplitude aqui, no caso, é a altura dessa onda, né, que alcança aqui 2 quadradinhos. Cada quadradinho aqui na vertical equivale a 500 milivolts. Então, quantos quadradinhos ela atinge aqui? Tanto para cima quanto para baixo, né? Opa, deixa eu fazer aqui, peraí, rapidão. Pra gente identificar que a amplitude, tá? É justamente esse máximo, né? Essa altura aqui, digamos assim, da onda é a amplitude. Então, ela ocupa 2 quadradinhos. Cada quadradinho aqui tem uma divisão de 500 milivolts. Então, 2 vezes 500 milivolts, resolvendo aqui, vai ser igual a 1000. O milli é 10 elevado à terceira, tá? Esse 10 elevado à terceira representando esse submúltiplo, ou 10 elevado a menos 3, desculpem, tá? Volts, multiplicando aqui esse 1000 vezes 10 elevado a menos 3, eu vou ter que equivale a 1 volt. O período vai ser de 4 metros por segundo da figura, beleza? Que vai ser justamente essa distância aqui da crista até o vale. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos aqui. Cada quadradinho representa 1 metro por segundo. Então, ó, 4 metros por segundo, certo? Só conferir da crista até a outra crista, sucessivamente aqui, né? A gente vai tem um vale aqui consecutivo, pegando aqui essa parte com essa, a gente tem um período, né, completo da onda, então 4 milissegundos, desculpem-me, tá? 1 milissegundo, então 4 milissegundos. E a frequência vai ser a relação, né, do inverso do período. A gente vai botar o período aqui de 4 vezes 10 elevado a menos 3, porque é o submúltiplo milli aqui. E fazendo a divisão aqui, no caso eu corri as vírgulas para cá, tá? Para a esquerda do número. Aí ficou 0,003, 3 casos para a esquerda, tá negativo aqui o número, então é o número pequeno, 0,004. 1 sobre esse valor, 250 Hz é a frequência. Bom, gente, então, a alternativa correta aqui, né, que vocês encontraram foi a letra D, não é não? É isso. Bom, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido as questões, que vocês tenham gostado dessa nossa sessão de resolução e que isso ajude vocês, tá? Nas atividades e na prova, beleza? Um beijão e até a próxima!